Eu dou boa noite, saúdo a todos, que Deus abençoe a sua vida nessa noite. O que vamos tratar aqui é fruto de vida espiritual. Então, eu vou estar dividindo com vocês vida, não vou estar dividindo teologia. Semana passada nós tivemos um tempo bem legal, espero que você tenha aprendido e aquelas coisas que é normal que a gente não se lembre. O vídeo está sendo editado e vai ser disponibilizado para todos nós. Hoje também estaremos gravando e editando e disponibilizando o que a gente vai tratar aqui. Hoje quero trabalhar de uma forma bem prática sobre esse nosso tema, que é uma boa saúde espiritual focado na vida devocional. No tempo devocional. E quero ser bem pragmático. Começar dizendo logo de alguns impedimentos a uma vida devocional saudável. Tem coisa que pode impedir? Tem. Grande parte dela vai partir da gente. Deus, na maioria das vezes, nós vemos Ele nas Escrituras, mas reagindo a nós, reagindo aos impedimentos que nós colocamos para uma vida devocional, do que naturalmente ele se restringindo a ter intimidade ou comunhão conosco. Hebreus 1:9 fala para a gente que Jesus foi o homem mais alegre que já existiu sobre a face da terra. Diz assim que Jesus amou a justiça e odiou o pecado. Por isso Deus ungiu com óleo, unção, Espírito Santo. Deus ungiu com óleo de alegria como a nenhum outro dos seus semelhantes. Se amar a justiça e odiar o pecado pode promover em nós uma unção do Espírito Santo e até uma habilitação para sermos ungidos com várias coisas, inclusive com alegria, que é a segunda característica do fruto do Espírito Santo, o oposto, quer dizer, não amar a justiça e não odiar o pecado, pode também ser impedimentos para a gente em várias áreas da nossa vida. E isso aqui diz Isaías 59:2, um texto conhecido por todos, que diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se a gente pensa que podem haver impedimentos para uma vida devocional saudável, os nossos pecados, eles encobrem o rosto de Deus de nós, diz Isaías 59:2. E ele não nos ouve. Então, sempre os impedimentos para uma vida devocional saudável vão partir de nós. É preguiça, é letargia, é rebeldia, raiz de amargura em nosso coração, mas especialmente o pecado. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, fala dos maridos. Que o marido deve ter um comportamento e um procedimento com a sua esposa, tratando-a com dignidade, levando-a a uma posição de honra tal, que se ele não fizer isso, diz assim o texto, para que não se interrompam as vossas orações. Quer dizer, é possível, sim, que você venha a orar, essa oração bate no teto e volta, né? Metaforicamente. O cara está achando que está orando e Deus está ouvindo a oração dele porque ele tem fé. Mas se ele não tiver um procedimento correto, como diz aí em 1 Pedro 3:7, em relação à sua esposa, as orações dele são interrompidas. Então existem sim vários impedimentos para uma vida devocional saudável. Esses impedimentos vai variar de fase a fase da nossa vida. Muitas vezes a gente perde a disciplina, muitas vezes a gente perde o prazer de orar, perde aquele desejo de buscar ao Senhor, de estar na presença do Senhor, e esses são impedimentos. E tem um hábito que tira o saudável, o ser saudável da nossa vida de oração. Esse hábito que nos atrapalha muito é aquele hábito, aquela mania que a gente tem de fazer um efeito sanfona, sabe? De colocar as coisas na mão de Deus e depois, por conta da nossa ansiedade, tirar da mão de Deus. É aquela mania que a gente tem assim,
Senhor, me ajuda nessa necessidade que eu tenho. Eu estou colocando em tuas mãos essa minha necessidade. Colocou na mão de Deus. Daí a pouco a gente sente de novo aquela preocupação, vai lá, pega da mão de Deus. E, ai, meu Deus, o que eu faço? E agora? A ansiedade pode ser um grande inimigo, um grande impedimento para uma vida devocional saudável. Você fica orando, 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 mas sem depositar na mão de Deus e ir lá descansar. Então é muito importante nós crescermos na confiança, crescermos na fé. Quando nós depositarmos algo nas mãos de Deus, nós deixarmos lá. E pela fé, quando vem a ansiedade, o pensamento, aquela tentação de pegar de volta da mão de Deus, nós operamos em fé, nós agimos em fé e dizemos, não, eu já confiei isso ao Senhor, é ali que vai ficar. Eu não vou lutar contra mim mesmo, eu não vou atirar no meu próprio pé. Eu coloquei na tua mão, Senhor, eu sei que eu posso confiar em ti. Eu não vou pegar de volta para mim. E uma boa estratégia que a gente pode utilizar para ter uma vida devocional saudável é estabelecer um período onde aquilo que nós começamos a fazer por convicção, nós decidimos fazer, que é orar, ler a Bíblia, estabelecer metas de oração, ter um momento de oração específico no nosso local secreto, né? No nosso local de oração, você começa se disciplinando e depois se torna um prazer. Para isso, eu sempre gosto de incentivar as pessoas a estabelecer a meta dos 21 dias. Imponha-se uma meta de 21 dias, onde todo dia, naquele horário e naquele local separado para orar, você vai visitar aquele local e vai orar disciplinadamente. Depois de 21 dias, muitas vezes, isso já se torna muito mais leve. Uma segunda boa estratégia para nós termos uma vida devocional saudável é estabelecer uma tarefa diária. Vida devocional não é só oração. Então, também é leitura da palavra. Estabelecer uma tarefa diária. Eu coloquei no grupo do WhatsApp, do Ask, essa tarefa diária. Eu passo essa tarefa para muitas pessoas que eu discipulo. Eu passo essa estratégia dessa tarefa, as pessoas fazem a tarefa, escrevem, tiram foto e me mandam a foto pelo WhatsApp. Então eu tenho muita gente que todos os dias me mandam fotos da tarefa cumprida. Eu inicio com a pessoa fazendo o livro de Provérbios. Eu vou usar aqui o livro de Provérbios como exemplo. Faz Provérbios, depois João, depois Eclesiastes, depois Atos dos Apóstolos. Volta, faz Salmo, e aí vai, e a pessoa vai fazendo vários livros da Bíblia, devocionando. Não é só você ler, é você ler e devocionar em cima do que você está lendo. Eu vou explicar essa metodologia que eu aplico, que é o seguinte. É uma tarefa diária em 3 etapas. A primeira etapa é você ler um capítulo do livro que você escolheu. Vamos imaginar que você vai, a partir de amanhã, ou a partir de hoje mesmo, fazer a tarefa diária através do livro de Provérbios. Então, hoje, você vai ler um capítulo de Provérbios. Você vai começar lendo o capítulo 1. Amanhã você vai ler o capítulo 2, depois amanhã o capítulo 3 e assim por diante. Por dia, você vai ler um capítulo. É fácil. Capítulos de Provérbios têm 28, 36 versículos, não são muitos. É muito rápido de você ler 30 versículos. Então, o primeiro passo é ler o capítulo do dia. Você lê o capítulo, só isso. O segundo passo é, ao ler esse capítulo, você vai escolher um versículo, não o capítulo inteiro, só um versículo que te chame a atenção. Você fala, poxa vida, esse versículo tem um pouco a ver comigo, ou com o momento que eu estou vivendo, gostei desse versículo, ou por algum motivo você vai, daquele capítulo, escolher aquele versículo. Aí o terceiro passo é, desse versículo que você escolheu, você vai responder 3 perguntas.
por escrito. A primeira pergunta que você vai responder é: o que o autor quis dizer com esse versículo? E é muito gostoso, sabe? Comece a praticar isso. Pegue um caderno, comece a fazer, você vai fazer todo o livro de Provérbios, depois você faz o Evangelho de João, depois você volta faz Eclesiastes, aí você vai ter um caderno que você vai devocionando. Então, você vai ler um capítulo por dia, desse um capítulo, vai escolher um versículo, desse versículo que você escolheu, você vai responder 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que o autor quis dizer com esse versículo? Aí você vai escrever lá: eu acho que o autor quis dizer que nós... Aí você escreve a tua resposta. Aí você vai responder a segunda pergunta. Qual a segunda pergunta? A segunda pergunta é: nos dias de hoje, o que esse versículo significa? Então, qual o significado desse versículo para os dias de hoje? Aí você vai colocar lá a segunda pergunta, responder. Para os dias de hoje, se aplica muito bem esse versículo, porque fala disso, fala daquilo. Você está devocionando, a palavra de Deus está entrando no seu coração. E o fato de você ler, escolher e depois raciocinar em cima para responder as 3 perguntas e finalmente escrever no papel, gera um poder mnemônico, quer dizer, gera um poder da palavra de Deus se tornar viva e você memorizar. Em qualquer momento futuro, você vai lembrar que você já tratou desse assunto e tem lá até no teu caderno, se você quiser consultar. Então, daquele versículo que você escolheu, do capítulo que você leu no dia, você vai responder 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que o autor quis dizer com esse texto, com esse versículo? A segunda pergunta é: o que esse versículo significa para os dias de hoje? E, finalmente, a terceira pergunta é: como eu posso pôr em prática na minha vida esse versículo? Aí você responde como você pode pôr em prática na sua vida esse versículo. Comece, então, a criar e estabelecer para você essa tarefa diária. Vai te fazer um bem que você não imagina. Vai ser muito bom. O Espírito Santo vai usar esse momento, vai falar o seu coração, você vai crescer espiritualmente, você vai ficar mais firmado sobre a rocha. E uma outra estratégia para você ter uma vida devocional saudável é você ter um caderno de oração. Lá no grupo do ASC, do WhatsApp, do grupo de WhatsApp do ASC, eu coloquei também uma imagem de um caderninho, não de um caderno de oração, mas de como você faz para organizar o seu caderno de oração. Você pega uma folha do caderno, divide em 3 colunas. Você vai ter 3 colunas. A primeira coluna, ela é estreitinha. A segunda é grandona e a terceira é média. Você olha depois no grupo do WhatsApp e você vai ver a imagem lá. Na primeira coluna, você vai escrever em cima data. Então, sempre que você colocar um pedido de oração, você vai escrever tanto do tanto de 2000 e tanto. Aí, na segunda coluna, você vai escrever em cima o motivo da oração. E na terceira coluna, a resposta. Então, você escreve ali os seus motivos de oração. Por quê? Porque você vai organizar o seu tempo de oração. No seu tempo de oração, você vai poder orar por tudo que você quiser. Mas você também vai poder orar pelos motivos que estão no teu caderno. Você não vai ter um momento vazio de oração, onde de repente você fala, poxa, eu não sei o que orar. Sabe sim, você tem um caderno de oração. Coisas que o Espírito Santo moveu o teu coração para você colocar ali. E olha, aprenda isso. Toda vez que o Espírito Santo disser para você, minha filha, meu filho, coloque no teu caderno de oração tal motivo, é porque ele está tremendamente interessado em que você ore, porque ele está também tremendamente interessado, porque ele quer realizar. Então, estabeleça uma meta de 21 dias. Estabeleça uma tarefa diária, que são as leituras.
onde você vai responder as 3 perguntas. E tenha um caderno de oração. Bom, deixa eu falar de uma forma prática também o que é que compõe o momento de oração. Porque as pessoas, quando vão orar, elas simplesmente se jogam ali na presença de Deus e começam a disparar e fala pá, 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 tudo que quer. Às vezes nem precisa do que está pedindo. Então, eu quero que você aprenda um pouco sobre quando você tira aquele momento específico para estar no seu local secreto, para você orar, o que pode compor esse momento? A primeira coisa que eu quero te falar é que é preciso que o seu tempo de oração tenha um tempo de contrição, confissão, quebrantamento. E para isso, eu quero te falar de algo que eu chamo de respiração espiritual. O que é respiração espiritual? Quando você respira, você exala, você joga para fora de você o quê? Gás carbônico. É um gás que não serve mais para você. Se você estiver num quartinho fechado, cheio de gás carbônico, você vai desfalecer. Você vai poder até morrer. Porque o gás carbônico não presta para o ser humano, no sentido respiratório. Então, quando você respira fisiologicamente falando, você exala gás carbônico e inala oxigênio. Você traz para dentro de você a vida que o oxigênio te dá. O que é respiração espiritual? É a mesma coisa. Você exala e você inala. Quando você exala através do quebrantamento, através da confissão, os seus pecados. E quando você inala, você traz para dentro de você, pela fé em Cristo Jesus, o perdão. As pessoas não estão fazendo essa prática. Você precisa respirar espiritualmente, às vezes, muitas vezes ao dia, toda vez que o Espírito Santo tocar em você que você fez algo errado, respire espiritualmente. Confesse e receba o perdão. Confesse, receba o perdão. Exale o pecado e receba o perdão. Agora, no momento de oração, dedicado à oração, é preciso que você comece o teu tempo de oração fazendo um acerto de vida. Como diz lá em 1 Coríntios 11, a respeito da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça esse tempo de oração começando com um tempo de quebrantamento na presença de Deus. Um versículo base para a respiração espiritual é 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. A base da respiração espiritual é quebrantamento, arrependimento. Eu confesso o meu pecado a partir de um sentimento e uma consciência de quebrantamento. Então eu exalo o pecado através do arrependimento e do quebrantamento. Mas, para inalar o perdão, a base não sou eu. A base não é que eu não vou pecar de novo. A base para eu inalar o perdão de Cristo, ao respirar espiritualmente, depois de confessar, a base para eu respirar e trazer para dentro da minha alma, do meu coração, o perdão, não está em mim mesmo. Não está que agora eu me arrependi o suficiente e não vou pecar mais. A base está em Cristo. É o que diz nesse texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel. Jesus é fiel. E porque Ele é fiel, eu vou crer, eu vou receber o perdão. Então, um momento de oração precisa conter respiração espiritual. Essa confissão. E preste atenção, você é muito mais pecador do que você imagina. Eu diria que de todos os pecados que eu tenho ou que você tem, 10% no máximo dos nossos pecados é composto por aquelas coisas erradas que a gente sabe que não deveria fazer e faz. Ou até mesmo por aquelas coisas erradas que a gente nem sabe que não deveria fazer e faz. São os pecados que nós cometemos indo contra a vontade de Deus. Esses são somente 10%. Aí você fala, mas espera aí,
Se 10% do que eu cometo de pecado, se o que eu cometo de pecado é somente 10% do total do meu pecado, então o que são os outros 90%? Os outros 90% dos nossos pecados são aquelas coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos. São aquelas coisas que Deus gostaria, que Deus tem os seus propósitos para nós fazermos, exercer, nós não fazemos. Então nós temos muito mais pecado do que a gente imagina. Por isso é muito importante, quando a gente chega na presença de Deus, se derramar. Mesmo que você não saiba listar pecado por pecado, mas se quebrantar. E aí, sabendo que Cristo é fiel, nós recebemos da parte dele o perdão. Então, o que compõe um momento de oração? O momento de oração é composto por confissão, respiração espiritual, mas também é composto por petição, oração e súplica. Petição, oração e súplica são estágios, são formas de nós chegarmos diante de Deus, abrirmos o nosso coração e colocarmos diante dele a nossa vontade. Como Cristo fez, seja feita a tua vontade, mas eu quero falar para o Senhor o que eu gostaria que acontecesse. Essa liberdade você pode ter. Fala, Deus, eu não sou rebelde ao Senhor. Eu quero, no final da minha oração, dizer, seja feita a sua vontade. Eu me submeto desde já ao Senhor, mas eu quero falar para o Senhor o que vai aqui dentro de mim. E aí, então, você vai orar, você vai peticionar e você vai suplicar. Então, um tempo de confissão, depois um tempo de oração, petição e súplica. Mas também um tempo de intercessão. A intercessão, você não vai fazer por você mesmo. Você intercede é pelo outro. Você já parou para pensar o quanto de oração está precisando o teu país, a tua família, os teus filhos, os teus pais, os teus parentes mais distantes? Quantos que não são convertidos estão necessitados da sua oração? Talvez algum deles não tem ninguém orando por essa pessoa. Ele não ora e não tem ninguém orando. Você precisa ser um intercessor. Você precisa orar por sua empresa, pela escola do seu filho. Você precisa orar pelo seu bairro, pela rua onde você mora, pelos vizinhos. Você faz ideia o quanto a sua igreja precisa da sua intercessão? Então, o momento de oração precisa conter também intercessão. Mas nós só queremos orar pelo nosso cartão de crédito, pelas coisas que nós queremos. E não é isso. Oração vai ter confissão de pecados, vai ter petição e súplica e oração, e vai ter intercessão. Mas também o momento de oração é composto por adoração. A sua oração precisa ter também aquele momento sagrado, onde você adora, onde você ama. Você ama e deixa esse amor se transformar em palavras, às vezes em palavras ininteligíveis, em louvor. Jesus disse, os adoradores vão adorar em espírito e em verdade. O nosso momento de oração precisa ter esse tempo. Você pode falar assim, eu gosto até de cantar corinho. Tudo bem, cante. Seja como for gostoso para você. Mas deixa a tua alma, deixa o teu espírito adorar ao Senhor. E também, eu gosto muito, de algumas coisas que eu vou falar aqui agora, que eu não sei se você já experimentou no teu tempo de oração, que é meditação. Quem gosta de orar no silêncio da madrugada, aprende o valor da meditação. Onde você se aquieta, você não intercede, você não suplica, você já fez tudo isso, teu coração está satisfeito, você já adorou, teu espírito está saciado da presença de Deus, e agora você começa a meditar.
A meditação da yoga diz, esvazie a sua mente. A palavra de Deus diz, encha-se do Espírito. Você começa a meditar. E às vezes, nesse momento da oração, você traz para a tua mão a palavra de Deus, ou traz na tua mente a palavra de Deus, e você começa a meditar. Aí você medita orando a palavra. Você medita se deliciando naquilo que o Espírito Santo está te ensinando para você se tornar mais sábio, ou mais prudente, ou mais forte, mais habilitado para as coisas que vão vir no dia seguinte, porque você não sabe como vai ser o dia seguinte. E tem uma outra coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, que é trazer para o momento da oração o tempo de contemplação. Eu ouvi de um homem que no seu tempo de oração estava na janela da casa dele, contemplando a majestade de Deus nas estrelas, às vezes no céu escuro. E essa contemplação que ele fazia dava para ele uma proximidade com Deus, um reconhecimento da grandeza de Deus e da pequenitude dele. Eu aprendi a praticar a contemplação. Você já deve ter feito isso, sentado numa cadeira, debaixo de um guarda-sol, diante da majestade do oceano, ouvindo o barulho do mar, se sentindo pequeno, contemplando uma obra maravilhosa de Deus, glorificando a Deus, exaltando o Senhor. O momento de oração é um momento que a contemplação é muito bem-vinda, enriquece. E uma outra coisa que o momento de oração precisa ter, nós estamos nos dias maus, nós estamos nos dias difíceis, a gente não sabe o que vem no dia seguinte. É a busca por um discernimento profético. Orar, gente, não é só pedir, orar é confessar, orar é pedir, orar é interceder, orar é adorar, orar é meditar, orar é contemplar, mas orar também é buscar de Deus, em todo esse tempo que você está ali, um discernimento profético, para você conseguir da parte de Deus, saber as coisas antes delas acontecerem, para você não precisar ser alguém que só reage aos acontecimentos do dia a dia, mas alguém que age. Você age e não só reage, porque você já está preparado pelo Espírito Santo de Deus. E finalmente, a oração também é um momento em que deve ter muita consagração. Você vai consagrar áreas da sua vida. Nesse momento de oração, você pode consagrar os seus lábios. Você pode consagrar os seus olhos. Você pode consagrar os seus ouvidos. Você pode consagrar o seu coração. Você pode consagrar a sua mente. Você pode consagrar as tuas mãos para não tocar no que não deve. Os teus pés para não pisar onde não deve. Você pode consagrar a sua casa, seu travesseiro, seu lar, os utensílios da sua casa. É muito importante, oração, ter tudo isso. Então, uma vida devocional saudável vai nos dar uma vida espiritual cheia de saúde. E a vida devocional saudável precisa ter, como eu disse na outra palestra, uma consciência constante de oração, onde você passa o dia inteiro em oração, mas também esse tempo que eu estou descrevendo aqui, esse momento específico de oração. Também um tempo específico com a palavra de Deus. E para uma prática devocional saudável, também é importante nós pensarmos na prática do jejum. O jejum é algo muito legal, é algo muito importante. O jejum ele serve para nós enfraquecermos a carne e estabelecermos uma hierarquia onde o Espírito, não o Espírito Santo, o seu Espírito domine sobre a sua alma, que é a sua mente, o seu coração, e sobre o seu corpo. E o jejum faz isso,
Porque comer é uma das maiores necessidades que a gente tem. É a segunda maior necessidade. Depois do respirar, o comer é a maior necessidade. E quando você impõe um limite ou uma doutrina, uma regra, através do jejum, de você dizer, eu não vou comer carne, você agora vai calar. Carne, fome, sede, sentimento, emoção, pensamento, agora vocês calam. Você está estabelecendo um enfraquecimento disso tudo e você está fortalecendo o espírito. Porque enquanto você está jejuando, é muito importante você orar. E eu vou te dar um segredo. O jejum, quanto mais custoso ele for para você, você pode experimentar isso. Quanto mais difícil está sendo aquele jejum, é porque você está jejuando por algo que é muito importante. Ou às vezes até que o inimigo está lutando contra. Então, o jejum precisa nos custar. Sabe esse negócio de, ai amiga, tô jejuando. Ah, é mesmo? Que legal. Como é o seu jejum? Ah, tô jejuando chocolate. Ó, gente, por favor, vai. Isso aí é modismo, tá bom? Você pode falar assim, mas chocolate eu gosto muito. Tá, mas faça jejum de verdade. Por exemplo, jejum sem água. É o máximo que você pode fazer, são 3 dias. As toxinas não são filtradas. Você começa a sentir dor em todo o corpo. Faça um jejum de 3 dias sem água. Você vai ver como a sua carne, como a sua alma, suas emoções vão ficar encolhidinhas lá no canto. E você vai ter mais facilidade de obedecer ao Espírito do que obedecer à carne. A Bíblia diz, a carne luta contra o Espírito. Ou você obedece um, ou você obedece o outro. Bom, existe várias formas de jejum realmente. Você pode fazer o jejum onde você jejua a alimentação e você bebe água. E você pode fazer o jejum completo, que é sem alimentação e sem água. E muitos fazem aquele jejum de Daniel. O jejum de Daniel é comer só legumes e não comer carne, não comer delícias, sobremesas, não beber nada, sucos ou seja lá o que for. É um tipo de jejum também. A pergunta sempre é o quanto está me custando, é o quanto eu vou receber de volta. Ok? Se o jejum está te custando bem pouquinho, pode ter certeza que o lucro vai ser também bem pouquinho. E deixa eu te dar uma dica muito especial. Toda vez que você estiver jejuando, quando vier a sensação de fome, crie uma metodologia, crie uma estratégia. Deu fome, imediatamente você ora. Daí 3 minutos, deu fome, imediatamente você ora. Senhor, eu estou jejuando para o Senhor me ajudar a ter mais controle sobre isso, isso, isso. Ou, Senhor, eu estou jejuando por causa da minha irmã que vai fazer uma cirurgia. Ou, Senhor, eu estou jejuando por causa da minha igreja. Senhor, eu estou jejuando por causa do projeto que nós vamos fazer de evangelismo. Então, estabeleça essa estratégia que é muito legal. Você está jejuando? Deu fome, ora. Deu fome de novo? Ora. E você vai aliar um volume bem legal de oração enquanto você está jejuando. Ok? Bom, seja como for, seja na leitura da palavra de Deus, seja no tempo de oração, seja no jejum, eu quero colocar que para nós termos uma vida devocional saudável, existe uma palavra-chave. E, na verdade, essa é a palavra-chave para a vida do cristão. Eu tenho um homem que foi o primeiro homem que me levou a usar maconha, a fumar entorpecente maconha na minha juventude. Depois que eu me converti com 25 anos de idade, esse homem teve a vida dele totalmente destruída pelo alcoolismo, pelas drogas, estava sendo ameaçado de morte. E ele veio para passar um tempo comigo.
e Deus o libertou, e hoje ele é pastor. Há muitos anos ele é pastor, há muitos anos ele é pastor. E uma vez, eu tinha enviado ele para fazer o seminário, eu ainda não tinha ido fazer o meu, mas eu já tinha enviado ele para fazer o seminário de teologia. E ele voltando da igreja que ele estava trabalhando como pastor, eu ainda não tinha ido para o meu seminário de teologia, ele voltando da igreja, a gente conversando, chegou um momento, ele falou alguma coisa lá, eu falei, olha, saiba o seguinte, a palavra-chave do cristão não é a palavra que você está colocando na tua mente. Está estabelecida a Deus. E a palavra fundamental não é obediência. A palavra fundamental na vida de um cristão é dependência. Desde aquela época, o Espírito Santo já tinha me mostrado isso. Quem obedece pode acabar achando que tem méritos. Quem depende, não. A dependência vai gerar em você obediência, adoração, vai gerar em você todos os outros pressupostos que alguém pode dizer, para mim o mais importante na vida do cristão é isso, cumprir a sua missão nessa terra. Para mim o mais importante do cristão é isso, obedecer aos mandamentos. Não. Deus é tão maior do que a gente sabe e imagina, e nós somos tão piores do que a gente sabe ou imagina, que o único jeito de nós chegarmos até Deus é em profundo quebrantamento de dependência. Se não for, Senhor, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por esse pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Dependência. Para você ter uma vida devocional saudável e frutífera, pratique a dependência. Nada do que vai acontecer ali depende de você. Tudo depende de Cristo. Você quer criar 21 dias de hábito? Faça isso na dependência. Senhor, é pelo Senhor e para o Senhor. Você quer ter o teu tempo diário de oração, de consagração, de dedicação. Faça isso na dependência. Dependência precisa ser a palavra-chave para a tua vida devocional. E quais as recompensas que uma vida devocional saudável pode me trazer? Salmo 42, versículo 2, diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de ti, ó meu Deus? Quer dizer, quando você tem uma vida devocional saudável, que tipo de recompensa você pode esperar? Se você perguntar isso para os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, eles vão dizer para você, todos unânimes, a minha maior recompensa na minha vida de leitura da palavra, de oração e de jejum, é o próprio Senhor. Ele é a minha maior recompensa. Olha, um pai chegou de uma viagem distante, e trouxe um ursinho de pelúcia. E deu para as filhas. Ele tinha 2 filhas. E as filhas começaram animadamente a brincar com o ursinho. E de repente uma delas pegou para si o ursinho e falou, ele é meu. Ele é só meu. O papai deu ele para mim.
Pois a outra se levantou, correu para os braços do pai, sentou no colo do pai, abraçou o pai, deitou a sua cabeça no peito do pai e disse: mas eu tenho o papai. A recompensa que a gente vai receber, que mais vai ser galardoadora para nós, é o próprio Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e não o que Ele pode nos dar. A vida devocional verdadeira, uma vida devocional verdadeira e saudável, vai me tirar, vai te tirar do centro e vai colocar no trono o Senhor Deus. Nós e nossas necessidades vamos acabar saindo do centro. Esse nosso egoísmo, ele vai perder sentido e significado. Esse nosso egocentrismo vai perder sentido e significado. Mas o Senhor Deus vai crescer cada dia mais em sentido e significado. Jeremias, capítulo 51, versículo 56, na parte B diz: o Senhor das recompensas certamente vai retribuir. Aquele que se aproxima torna recompensador dos que o buscam. Uma vida devocional saudável não se preocupa com as recompensas, mas se preocupa e focaliza, se foca na pessoa do próprio Deus. Meu irmão, mais velho que eu, há muitos anos atrás, tinha uma linda casa de campo. Mas uma coisa paradisíaca, dessas de filme. Linda mesmo. Tinha uma piscina gigantesca, redonda, que as pessoas brincavam muito ali. Quando estávamos bastante pessoas da família, eles começavam a correr na piscina, dentro da piscina, e isso fazia com que a água começasse a se movimentar. Era muito gostoso, porque em determinado momento, a água da piscina estava toda se movimentando sozinha, e você se soltava e você ia sendo levado. Era um lugar com um bosque enorme, pomar, quadra para jogar esporte, é um lugar paradisíaco. Uma vez ele disse para mim assim: sabe, irmão, eu vejo todo mundo vindo aqui, se divertindo gostosamente, mas às vezes me dá a impressão que eles vêm aqui por causa da casa. Eu queria que eles viessem em primeiro lugar, por causa de nós, eu, minha esposa e meus filhos. O teu tempo devocional precisa ter como recompensa a pessoa do próprio Deus. Mas você vai ganhar outras coisas. Isaías capítulo 55, versículo 1 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, venham às águas. Uma vida devocional saudável vai fazer com que se cumpra na sua vida aquilo que Jesus diz lá em João capítulo 7, versículo 37 a 38. Jesus se coloca de pé diante da multidão e diz: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Olha que promessa maravilhosa. Você tem sede? Deixa eu te falar. Toda a humanidade tem sede. Não existe um único povo, uma única nação, uma única tribo que não tem a sua religiosidade. Nós temos um vazio em nós que só vai ser preenchido pelo próprio Deus. Porque o nosso vazio tem o tamanho de Deus. Quando nós perdemos a intimidade e a comunhão com Deus, ficou esse vazio. E por isso a vida devocional vai nos encher. Além do mais, vai transbordar. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Rios de água viva vão fluir quando você
tiver um tempo devocional, quando você for uma pessoa acostumada a ler a Bíblia, bebendo, se saciando e aprendendo e se edificando na palavra de Deus. Quando você tiver oração diária, aquele momento só para isso. Quando você aprender pela prática do jejum a organizar a hierarquia entre o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Ezequiel capítulo 47 conta um momento em que um anjo leva o profeta, um homem, um varão, leva o profeta Ezequiel até a beirada de um rio. Esse, evidentemente, é o mesmo rio de Apocalipse que sai do trono de Deus e enche de vida por onde ele passa. E esse guardião, esse anjo, esse varão, ele mede 500 metros, entra para dentro do rio medindo 500 metros, meio quilômetro, e fala para o profeta Ezequiel, vem. O profeta entra. A água bate aonde? No tornozelo. A vida devocional, ela demanda tempo, ela demanda andar. Aí o varão mede mais meio quilômetro, mais 500 metros. Fala, vem. Aí ele já está numa intimidade maior, ele está numa profundeza maior. Ele já está mais para dentro desse rio de águas vivas, que agora batem nos seus joelhos. E depois, quando eles entram mais meio quilômetro, mais 500 metros, essas águas já batem na sua cintura. Ele está sendo envolvido pelas águas do rio de vida. Nesse caminhar, nesse andar, nesse permanecer. E quando finalmente eles andam mais meio quilômetro, depois de andar 2 quilômetros, rio adentro, fundas, que só dá para ficar ali, nadando. Ele está totalmente envolvido. E aí é capaz de transbordar. Deus diz em Isaías 43, versículo 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Presta atenção. Quem sabe hoje à noite Deus está falando no teu coração. Há um mover acontecendo ao redor deste mundo. Há um mover acontecendo no Brasil. Há um mover acontecendo na Igreja de Cristo. Há um mover acontecendo nas esferas celestiais espirituais. Você não está vendo? Você não está percebendo? Eu estou movimentando as coisas e você vai ficar à margem da história? Você vai ficar à margem desse mover? O meu espírito vai passar pela terra? O meu espírito vai derramar da sua unção? O meu espírito vai derramar desse mover e você não vai perceber? Só porque você não quer ler a minha palavra e ter tempo de intimidade comigo, eu quero desafiar você a ter uma vida devocional saudável. Passei algumas estratégias, passei pequenas metodologias que, se aplicadas, vão trazer um novo conteúdo para você. 21 dias. São 3 semanas. Que te custa? Você vai jogar pérolas aos porcos? Você vai perder um grande tesouro por tolices? O que te impede de orar de verdade? Lembre-se que eu falei, orar estando ali, porque sem
100% das vezes que você orou até hoje, Deus tem 99% das vezes que você estava orando, apesar de Deus estar ali, você não estava. Então, tenha uma vida devocional, saudável, e tua vida espiritual será saudável. Não tenha uma vida devocional saudável, e tua vida espiritual vai ser o que existe hoje no Nordeste brasileiro, infelizmente, não por essas pessoas que são pessoas honradas, ninguém pode falar nada delas, mas são pessoas que os seus ancestrais, seus avós, bisavós, seus pais, sofreram de desnutrição. E hoje elas também sofreram por desnutrição. Isso interferiu no seu DNA, na sua genética. E são pessoas hoje com 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m de altura, certo? Por uma sequência ancestral de desnutrição. Como está a sua estatura espiritual? Bom, a sua vida devocional vai determinar e que você possa usar o que nós tratamos hoje em benefício da sua vida, mas que seja uma bomba de poder que o avivamento que Deus quer fazer na sua família vai começar através de você. Talvez o avivamento que Deus quer fazer na sua igreja ou até na sua nação vai começar através da sua vida diária, cotidiana, devocional.